Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Ivan Duarte. Vamos falar de várias questões, eleição 2014, representatividade e o quadro local atual. Primeiro, Sartori, Dilma. O que muda, não muda na sua avaliação? O que surpreendeu, o que não surpreendeu? Esperava, por que o candidato do seu partido não conseguiu a reeleição ao governo do Estado? Tivemos uma eleição com uma diferença bastante pequena em relação ao governo federal. Todos esses fenômenos, o que aconteceu na sua avaliação? São duas eleições bem diferentes uma da outra, né? Sartori foi uma surpresa. Quando todo mundo esperava que houvesse uma polarização entre Tarso, né, o PT, o atual governante, com a principal personagem de oposição, né, que seria a Ana Amélia, houve um desgaste durante a campanha da candidatura Ana Amélia muito forte, ela caiu rápido, né? E eu nem percebo muitas pesquisas, eu percebo os comentários assim com quem a gente conversa e tal, e silenciosamente o Sartori entrou nesse vácuo aí, nessa disputa de desgaste da Ana Amélia, cresceu. E eu acho que ele chegou já no segundo turno com uma condição de imbatível, né? Apesar de ser, para mim, uma candidatura um tanto estranha. Ele teve episódios, por exemplo, de se mostrar aquele candidato que não estava muito levando a sério o processo, umas respostas meio evasivas, deixou várias vezes a marca de não ter proposta, né? Eu cheguei a me perguntar, ou é um candidato extremamente esperto, que não diz nada para não se comprometer, né? Ou é alguém que realmente falta conteúdo, né? Mas que foi algo estranho, o jeito que ele chegou. De qualquer maneira, eu acho que o resumo do processo aqui no Estado foi esse. Havia uma polarização entre Tarso e Ana Amélia, e o bombardeio sobre a Ana Amélia, especialmente na questão ética. Houveram 2 episódios que liquidaram a candidatura dela. Foi um CC fantasma que ela teria ocupado em Brasília e uma fazenda em Goiás que ela não teria declarado. Eu acho que esses 2 episódios aí liquidaram a candidatura dela, né? E acho que todo o sentimento de oposição foi capitaneado por uma candidatura que aparentemente não ia a lugar nenhum. E foi isso que tirou a possibilidade de reeleição de Tarso Genro? Com certeza foi. Tem problemas, claro. Eu acho que a gente tinha algumas marcas negativas muito fortes no candidato Tarso. Por exemplo, não conseguir pagar o piso nacional aos professores do Estado, quando o próprio Tarso, quando ministro, foi o criador. Isso é uma marca negativa muito forte. E a gente não conseguiu formular na campanha uma marca positiva capaz de enfrentar o Sartori. Aquilo de bom, ele tem isso de grandioso, assim. A gente tem uma série de bons projetos, uma série de bons resultados no campo. Se pegar as verbas para a saúde, por exemplo, da estatística dos últimos anos, nenhum governo do Estado repassou tanto aos municípios e tal. Mas isso não era aquela marca forte a nível popular, né? E tinha marcas negativas fortes. Então o Tarso ele saía enfraquecido. E o Sartori conseguiu galvanizar para ele todo esse vazio, esse vácuo, assim, mais a oposição. Ganhou a eleição. Algumas análises que compararam o Sartori com o fenômeno que aconteceu com o Germano Rigoto. Acho que tem a ver. Tem a ver. Polarização, onde um dos polos se desgasta muito e vem um terceiro e ocupa aquele lugar. Só que naquela eleição o Rigoto foi bem mais apertado. Isso. Foi uma coisa mais... Nessa não. Nessa houve uma queda da Ana Amélia. Em 2 semanas ela perdeu acho que 20 pontos. Assim. Foi uma coisa vertiginosa, né? Porque ela tinha uma imagem de televisão sem nenhum ataque. E quando atacaram em 2 pontos que a população desconhecia, que vou tentar forçar uma leitura aqui de um eleitor senso comum, ela não é a pessoa ética que eu pensei que ela era, ela mente, então eu não vou votar nela. E aí, mas como eu não sou PT, eu vou procurar alguém. Esse alguém surgiu silenciosamente assim, mas muito rápido. Bom, no governo federal, Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. Aí tem um PMDB que se elegeu no Estado e que tem divergências históricas com o PT, com um PT nacional que é aliado do PMDB. Como é que vai ser essa relação? Na verdade, o PMDB é uma frente de grupos regionais, né,
Aqui no estado ainda existe um um PMDB gaúcho, mas em outras regiões chega a ter no mesmo estado mais de um, assim. É uma frente que se formou lá na oposição à ditadura, né, onde havia o MDB, e depois perdeu completamente a identidade nacional. Cada região tem o seu, tem o do Sarney, tem o do Barbalho, tem o do Renan Calheiros, tem o gaúcho, e por aí vai. Em cada estado que tu vai, e às vezes no mesmo estado chega a ter mais de um. Então, o PMDB é uma frente de interesses regionais, eu diria, não chega a ser um partido. Mas o Sartório remete a essa figura, que pode ter esse ranço político na relação, ou não? Porque... Não, eu acho que aqui no estado tem uma situação do Rio Grande do Sul, que é um estado de extrema dificuldade, tem um endividamento enorme, né? Uma capacidade de intervenção muito reduzida, né? Por conta de que todo o orçamento já é comprometido, já sobra pouco para, bom, vamos agora criar isto aqui, o Rio Grande do Sul. Qualquer governo que entrar, qualquer governador que assumir, ele já entra com essa limitação, né? E a dependência do governo federal, né? E também eu acho que pelas características do próprio Sartori, eu acho que aqui vai ser uma transição tranquila para o próximo governo e não vai ter grandes alterações, né? E também não existe esse alinhamento do PMDB gaúcho com o PMDB nacional. O governo federal foi a Bolsa Família que fez a Dilma Rousseff conseguir a reeleição, isso pelo menos muitos analistas e principalmente políticos oposicionistas à presidente da República. Não, eu diria que absolutamente não, né? Eu acho que é uma leitura muito apressada. Se nós olharmos, por exemplo, que São Paulo é o estado onde mais tem Bolsa Família, disparado, né? E lá Dilma perdeu e perdeu forte, perdeu bem, né? Então não é o Bolsa Família. O que ocorreu, né? Vamos pegar essa história do Nordeste que todo mundo também falou. O Nordeste é uma região brasileira, o Norte e Nordeste, onde o Estado, né, pela saúde, pela educação, pelas obras, pela estrada, pelo levar água, levar luz, ele ia muito pouco, era muito ausente. Quando o Estado vai, é natural que as pessoas retribuam, ou reconheçam. E foi isso que aconteceu. Por isso, porque era uma região muito esquecida. E nesses 12 anos aí, 2 mandatos do Lula e um da Dilma, houve uma chegada do Estado brasileiro, né, da luz, da água, do asfalto, da obra, da geração de emprego, chegou onde nunca tinha chegado em algumas regiões, né? Então, houve uma resposta, né? Eu acho que isso explica a enorme votação que teve no Nordeste. Agora, isso não é Bolsa Família, isso está longe de ser Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele atinge, apesar de ser um número grande, se nós compararmos com o eleitorado brasileiro, é um número pequeno, muito pequeno. O Brasil foi dividido ao meio, isso eu ouvi. Estou reproduzindo uma frase que foi dita. Está me provocando para obter. Eu acho que não, de forma nenhuma, né? Em todos os estados houve, nos estados do Norte e Nordeste, digamos assim, a Dilma foi melhor votada, né? Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi dividido ao meio. A nossa região aqui, por exemplo, a Dilma ganhou. A Dilma aqui nos 22 municípios do nosso Cored aqui, só 4 e 2 bem pequenininho o Aécio ganhou. Então, não é bem assim, quer dizer, uma região votou. Não, em todos os lugares se dividiu. Claro que algumas regiões deu mais Dilma, em outras mais Aécio. Mas em cada estado nós vamos ter essa divisão, né? Eu acho que nas regiões onde, eu repito, o estado era mais carente, nesses 12 anos, essa dobradinha aí, 2 governos Lula e 1 Dilma, chegou mais e, portanto, teve mais resposta, isso é real. Agora, Rio Grande, por exemplo, não é uma região pobre, não é uma região onde se explique por essa região, nas regiões pobres a Dilma foi bem. Não, Rio Grande, né, é uma região que não é pobre, não é uma cidade pobre, mas houve investimento ali, o polo naval, essa coisa toda, então natural que tenha um retorno, né? Então as eleições elas não podem ser resumidas assim, uma eleição de 100 e tantos milhões de eleitores, né? Num país deste tamanho, né? Tu não pode resumir a 1 ou 2 fatores, e tem muita coisa para ser analisada. E o que aconteceu com a nossa região? Houve um decréscimo? Teremos dificuldade em relação à representatividade? Tínhamos 2 deputados eleitos,
ficamos com uma deputada, que é a deputada Miriam Marrone. Federal, continuamos com o mesmo desempenho da eleição passada, onde Fernando Marrone ficou como os primeiros suplentes do Partido dos Trabalhadores. O que houve com a nossa região? Houve, não houve? Qual é a sua... Não, o resultado da eleição, por exemplo, por que Pelotas não elegeu mais deputados? Nós tínhamos 3, tínhamos o Catarina, o Nelson Harter e a Miriam. 2 eleitos de forma direta e um foi suplente que assumiu a partir da eleição de um prefeito da região metropolitana. Certo, mas de qualquer maneira nós tínhamos 3 e elegemos uma. Isto. Agora, tá. Para deputado estadual, é uma análise. Nós tínhamos 6 candidatos com potencial forte de voto. Tinha 2 ex-prefeitos, o Anselmo e o Fetter. Tinha 3 que já eram deputados. Tinha o Cizenando, que era um fenômeno de votos. Tinha o Jurandir, que vem num crescendo eleitoral. Então, nós tínhamos muito candidato para os mesmos cargos, deputado estadual da mesma região. Natural que na divisão poucos iam se eleger. Isso é uma questão. Outra questão que eu acho que a gente tem que analisar é o seguinte: se nós dividirmos o Rio Grande do Sul ao meio, a parte metade norte, ela tem 75% da população. A parte de baixo tem 25% da população e do eleitorado. Então não tem como a gente ter muito candidato, a não ser que cada cidade lance um e concentre todo mundo nele, o que não vai acontecer. O que aconteceu com o Rio Grande, por exemplo, concentrou a candidatura no ex-prefeito Fábio Branco, e que teve uma votação e foi o deputado mais votado aqui da região, né? Nós tivemos aqui em São Lourenço um fenômeno também que foge um pouco a isso, que é o Zé Nunes, né, que ele fez uma votação, para mim, surpreendente, embora eu conheço ele há muitos anos, sei da qualidade, sei que ele foi um prefeito diferenciado aqui na região, né, o Zé Nunes, mas eu não esperava tanto voto assim, não. Ele também fechou os votos de uma certa região no entorno de Pelotas aqui. Então, existem esses fenômenos assim. Agora, não adianta a gente terminar a eleição e culpar o eleitorado, por exemplo, vocês votam em candidatos de fora. Olha, o Marrone fez 10 mil votos fora da região, fez 22 mil votos fora de Pelotas, aliás, 32 mil fora de Pelotas e 10 mil fora da região. Só ali na região de Taquari e São Luís Gonzaga, ali ele fez mais de 6 mil votos, lá, Missões e região central. Assim como vem gente de fora, então assim, quer dizer, se o cara, por exemplo, eu trabalho na Brigada Militar e eu vejo que tem um candidato bom que é brigadiano para deputado, eu voto nele. Por que eu tenho que me identificar com a minha vida vai ser brigadiano? Então, se tem um exemplo, isso vale para a educação, para a saúde. Digamos que tem um candidato lá em Caxias que na área da saúde seja um excelente quadro e eu sou médico, eu trabalho na saúde, eu quero esse cara no Congresso me representando, porque ele vai melhorar aquele meu mundo. Então, eu acho que nós temos que parar com essa história de culpar a população por votar em candidatos de fora. Lá também eles votam em candidatos daqui, né? Eu acho que, por outro lado também, né, na mesma esteira dessa discussão, que não pesa muito essa história de ter muitos deputados ou poucos deputados. A região de Caxias não elegeu ninguém para deputado estadual, e elegeu um federal. E não vai se desenvolver menos. Por quê? Porque não é deputado que desenvolve. Mesmo assim, a região norte ficou com 30 deputados pela contra população. 5, mas contra 5 da metade sul. Sim, né? mas é a população, não adianta, eles vão sempre ter 75 contra 25. Mas não pode pesar, vereador, no momento, principalmente que nos deputados federais, onde há a possibilidade de reverter emendas parlamentares. Eu acompanhei uma entrevista do provedor da Santa Casa, o doutor Roberto Penteado, e dizia, olha, a Santa Casa, o ano passado, recebeu 5 milhões de emenda parlamentar, e estas emendas foram oriundas do mandato do deputado Fernando Marrone, e recebeu 600 a 700 mil reais do Afonso Ram. Cada deputado tem em torno de 15 milhões de reais ano para disponibilizar em emendas. Se nós compararmos, estou fazendo um cálculo matemático. Certo. Hoje, na arrancada, o jogo começa sem que nós tenhamos nenhum deputado. Então, a possibilidade de uma reversão de emenda para cá é nada. Lá na região norte, são 30 deputados federais. 30 vezes 15 são 450 milhões de reais com a possibilidade de emendas. Tá, mas só que não funciona assim. A maioria dessas emendas, elas não são concretizadas. Alguém disse outro dia aqui na Câmara que as emendas são impositivas. Não são.
O governo pode contingenciar parte do orçamento. E onde é que ele... O que é contingenciar? É prever e não pagar. O que o governo prevê que vai gastar e não paga? As emendas dos deputados. O Marrone, dos gaúchos, foi o que mais conseguiu liberar emenda, de todos os gaúchos, dos deputados gaúchos. Mas a maioria das emendas, elas não saem de Brasília, o dinheiro. Porque na hora que o governo tem que cortar alguma coisa, corta dos deputados, as emendas. Outra coisa, parte dessas emendas são obrigatoriamente para a área da saúde. Elas têm que ser, essas emendas de parlamentares. Né? Isso é lei federal. Então, eu vou falar uma coisa forte aqui, provocativa, certamente tem gente que não vai gostar, mas tudo bem. Para mim, essas emendas tinham que acabar. Não tinha que ter emenda de deputado. Porque isso vira, no final das contas, uma forma de comprar voto. O deputado que trouxe emenda, às vezes as emendas são ridículas, é 100 mil para um município. 100 mil tu gasta no conserto de uma rua mais ou menos grande, numa cidade pequena, e acabou o dinheiro. Que grande benfeitoria fez o deputado para essa região, para essa cidade? Ah, mas ele trouxe uma emenda. Às vezes os vereadores vão a Brasília, chegam lá e me conseguem uma emenda e tal, depois é aquela propaganda, trouxe uma emenda. Eles pegam esses 15 milhões e fatiam. Então, nas cidades lá de cima, é 50 mil para uma cidade, porque é muita cidade, né? É 30 mil para outra, 10 mil para outra, para o vereador fulano, uma pista de skate ali, uma cadeira de roda lá, uma não sei... Vem cá, mas tinha que pegar esse dinheiro e colocar no orçamento e fazer o governo cumprir. Vira uma coisa, uma coisa que torna desigual com quem não é deputado. Por exemplo, se o Edson se candidatar agora a deputado federal, ele vai chegar um deputado e dizer, olha, eu dei tantos milhões para tal cidade. Já começa assim, então, quer dizer, o cara com dezenas de assessores, visibilidade nacional, e ainda tem dinheiro público para o orçamento, quer dizer, torna desigual, a coisa não renova a política, ilude que essas emendas resolvem, ilude que a região vai ganhar tendo mais ou menos deputado. Eu particularmente, acho que essas emendas, elas distorcem o processo, elas não ajudam em nada. Depois do intervalo, nós vamos saber com todo esse quadro se nós teremos mais ou menos dificuldade, e vamos entrar na tribo, né? Vamos falar da nossa tribo, ou seja, o local, o que está acontecendo no momento. Saímos de uma votação do IPTU, vem uma série de questões pela frente, estamos nos aproximando da metade do governo Eduardo Leite. Vamos falar de tudo isso depois do intervalo. O programa Entrevista prossegue aqui na TV Câmara. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores.
por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Ivan Duarte. Isso pode trazer alguma dificuldade nos próximos anos, durante este mandato, Estado, governo federal? Pode trazer? Como é que Eu não acredito muito. Eu não acredito porque eu acho que o Estado brasileiro ele conseguiu uma maturidade e uma amarração técnica que os programas de Estado são mais fortes que os programas de governo, ou seja, as leis já estão amarradas de forma que as pessoas que chegam ali elas vão ter que cumprir 80% ou mais, vão ter que cumprir. O dinheiro do Bolsa Família vai chegar, o dinheiro do SUS vai chegar, o dinheiro do Fundeb vai chegar, independente se aqui for oposição, situação, Sartori, Eduardo Leite, não interessa muito. O Estado está amarrado, né? Com problemas, claro, existe muita concentração em Brasília, existe algumas dificuldades nos estados, nos municípios. Agora, o Estado é mais forte que as vontades ou as ingerências e tal. Eu acho que a gente tem problemas de corrupção e problemas de máquinas, especialmente municipais, que não têm efetividade. Então, o dinheiro, às vezes, fica lá em Brasília parado, por quê? Porque o município não consegue trazer o dinheiro e fazer. E onde é que Pelotas está desclassificada nesse momento? Você que é um vereador experiente, já passou por várias administrações, de diferentes siglas, inclusive. Onde é que Pelotas está classificada nesse momento? Está mal. Pelotas tem um problema gravíssimo de estruturação da máquina, né? Hoje a gente não consegue, por exemplo, limpar a cidade se não contratar, mesmo que tenha 7 mil funcionários e entre aposentados e pensionistas e funcionários na ativa e tal, quase 10 mil pessoas, né? Mas na ativa, vamos colocar que seja 6 mil. Né? Se tu for procurar para aqueles serviços básicos, ainda tem que contratar empresas. Por quê? A máquina está sucateada. Muito imóvel alugado, já era para ter imóvel para todas, né? Muita coisa alugada, muito maquinário alugado, era para ter um parque de máquinas próprio. Mas Pelotas tem um problema econômico sério, de muitos anos, né, que é o setor primário. O setor primário, o setor extrativista, o setor que vem, a economia que vem da terra, ela não agrega muito até chegar ao destino final. Então, dá um exemplo, tu tira um litro de leite, se tu calcular desde que a vaca nasceu até o dia que ela deu leite, tu gasta R$1 por litro. Né? Quando ela chega lá, na mesa do consumidor, ela chega a R$2. Tá, aí tu vai para uma região industrializada, agora faz o comparativo. Um ferrinho que o empresário compra, ele compra por centavinhos. Tá? Mas se ele colocar numa máquina, transformar num parafuso lá meio diferente, aquele parafusinho que custou centavos, passa a custar R$20. Então ele dá um pulo de 2.000 vezes, e o litro de leite, ele agregou só o dobro. Né? Esse é o problema da carne, do leite, do arroz. Então, assim, a nossa região não é uma região que, da extração de todo o investimento até o produto, ele agregue muito. Então, as cidades arrecadam pouco aqui, é uma região pobre. Mas não é, por exemplo, o quadro e a realidade de Rio Grande. Ainda é. Mas perto de Pelotas, ela tem um PIB... Claro. É que Pelotas, Rio Grande recebeu muito investimento, tem um porto, que é um dos maiores do Brasil. E Pelotas não poderia ter feito um aproveitamento maior desse impacto do polo naval na região? Eu acho que nos 8 anos do governo Fetter, eu acho que a cidade dormiu nessa história, nesse dinheiro todo que veio para cá. Claro que no Pelotas não ia ter um porto, porque aqui não é o mar, não é isso que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, não atrair indústrias para cá, não atrair os olhares para
para alguns investimentos para Pelotas, eu acho que Pelotas não fez nada. Um dia aqui nesse mesmo plenário eu ouvi o prefeito Fetter dizer uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, que ele achou que os investimentos de Rio Grande seriam temporários. E por isso, então, ele não se movimentou muito. Aquilo foi um erro brutal, um erro absurdo, né? Não houve uma mobilização dos setores industriais, junto com os setores políticos, junto, né, o centro das indústrias, a prefeitura. Parece que aceitam a ideia de que Pelotas vai ser um dormitório de Rio Grande. Eu tenho essa impressão. E acabou que a cidade não diversificou tanto a matriz produtiva da... Não trouxe para cá algumas coisas que poderia ter trazido, eu tenho certeza disso, né? Não me pergunta onde, porque eu não vou ter essa capacidade de dizer, olha, indústria... Agora, não é possível que nesse tempo todo a gente não pudesse estruturar um mínimo de tecnologia para que aqui fosse produzido algo para os 8 navios imensos que vão ser construídos ali em Rio Grande, para as plataformas, etc, etc. Não é possível isso. Então, vem coisas lá não sei de onde, para Rio Grande e passam por aqui. Isso... O senhor vê no atual momento, eu disse que o senhor é um vereador experiente, a atual relação Câmara Legislativo e Executivo? Não tem sido uma relação muito boa, né? Eu acho que a prefeitura adotou uma linha, eu acho, de meio independente da Câmara tocar os seus projetos, né? Nós vivemos agora, semana passada, um processo de uma votação da nova planta de valores do IPTU, né, que vai recalcular o imposto predial e territorial aqui em Pelotas, né? E foi a primeira vez em 2 anos que eu vi a prefeitura chegar na Câmara e dizer, bom, agora nós vamos ter que jogar junto. Primeira vez. Até então, se houvesse uma oposição maior aqui na Câmara, eles não davam muita bola, né? E houveram alguns processos aqui, isso não é deste governo, isso vem dos 2 governos Fetter, que eu considero que o Eduardo Leite é uma continuação. Por que eu digo isso? Porque 80% até mais do primeiro e segundo escalão é o mesmo do governo Fetter, né? O Eduardo Leite era secretário-geral do Fetter, a Paula Mascarenhas trabalhava no governo, então é um governo de continuidade, eles já estão no 10º ano de governo, né? E houveram algumas coisas que a Câmara foi, sim, desrespeitada, eu diria até. Por exemplo, na construção do shopping ali, o shopping popular ali, o Pop Center, né? A Câmara votou contrária e a Prefeitura fez igual. Aquele parque tecnológico que está surgindo ali no Areal, nenhuma consideração foi dada para a Câmara, nenhuma. Eu recordo que muitos questionamentos aconteceram nós naquela questionamos, está lá com plaquinha sendo feito e tal. Então, assim, a Câmara parece que é um apêndice que a Prefeitura manda para cá, porque a lei diz que tem que mandar, mas não dá muita bola. Isso para que a população entenda, a Câmara votou contra, mas a Prefeitura fez. Ela realizou. E aí o Poder Legislativo, mesmo assim, fica impotente no momento desse? Eles conseguiram uma brecha jurídica, né, através de uma parceria público-privada para construir o Pop Center, e a gente não conseguiu na Justiça derrubar o negócio, né, mas que foi um processo político absolutamente desrespeitoso, foi, porque a Prefeitura mandou para cá um pedido de autorização para construir, e nós dissemos não. Construir aquele negócio enorme ali naquele lugar, entregar para o empresário, nós somos contra, votamos e por maioria. E o prefeito no outro dia disse, não, eu vou fazer do mesmo jeito, não me interessa a Câmara. O vereador Ivan Duarte, a bancada do Partido dos Trabalhadores, votou contra a nova planta de valores do IPTU. O senhor acredita que a população saiba exatamente o que foi aprovado, qual foi a proposta do governo? Não, acredito que não sabe pela pressa com que foi executado isso, né? Inclusive, aqui, muitos questionamentos, eu vou falar porque vereadores falaram, né? Pelo menos 3 vereadores falaram abertamente e que houve compra do voto através de assessorias e tal, né? Rapidamente chegou um projeto aqui que altera
todo o valor de venda dos imóveis e terrenos de Pelotas, valor venal, valor que vai se vender. Em cima desse valor, um percentual é calculado que é o IPTU, Imposto sobre a Posse, né? Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Em 25 dias chegou aqui, houve uma pressão, e não deu tempo ainda para as pessoas saberem o impacto que vai ter na sua residência. E quando é que elas vão conhecer isso no seu Quando chegar o carnê lá que ela vê que ela pagava, sei lá, R$500 por ano e que vai pagar agora R$1.500. Aí vão vir para cá, para a Câmara. Né? E o que a gente fez aqui foi um movimento, eu pelo menos fiz em 2 sentidos. Né? A nossa bancada, eu posso dizer. Primeiro, ganhar um tempo para que as pessoas discutissem, percebessem. Porque uma coisa, Edson, não tem como tu pegar 135 mil pontos, dividir em quadras, sem cometer injustiça numa cidade desigual. É claro que algumas quadras, não é quadra de 100 por 100, é quadras imensas, pedaços imensos. Vai ter casarões e vai ter casebre. Como é que tu vai botar o mesmo valor para os dois? A mesma alíquota? E tem regiões que isso acontece na cidade. Muitas. Tem regiões que se valorizaram muito, mas que do lado ainda tem a casinha pobre. Pega a região do shopping center ali, por exemplo. É evidente que com o shopping, o veredas não sei o quê, o condomínio fechado, nem sei o nome daqueles imensos, né? Que, aliás, é outra discussão em Pelotas, eles estão fazendo umas coisas fechadas, assim, parecem uns feudos, né? Coisa que em outras cidades é proibido fazer. Voltamos ao feudalismo, ali dentro vai ter tudo e fora dali segue a cidade, né? E um muro separando as duas coisas, isso é Idade Média, mas a gente autorizou, contra o meu voto de novo, mas autorizou. Essas regiões que receberam esse tipo de empreendimento, que eu chamo de empreendimento feudal, junto com o shopping center, do lado tem um edifíciozinho ali, uma casinha antiga e uma herança, não sei o quê, e aí como é que vai ficar? Como é que vão fazer? Estão na mesma quadra, foi aprovado agora a lei. Esse pessoal vai vir para cá. Outras coisas, por exemplo, como é que tu delimita o comércio intensivo da cidade? Qual é a rua que começa isso? A Major Cícero, por exemplo, pertence a isso, a Cassiano? Ou é só da Voluntários, Neto, Sete, Floriano, Anchieta, Félix? Até onde vai isso? Pelo menos se nós fizermos uma análise rápida, nós não vamos enxergar algumas ruas dessas. Mas a Cassiano está como comércio intensivo. E aí, como é que fica? A Gonçalves Chaves tem comércio intensivo? Bom, então nessas divisões vai pegar gente que eu tenho certeza que não sabe, respondendo a tua pergunta, não sabe ainda o que aconteceu, não se deu conta, e vão ficar apavorados depois. Quando chegar o carnê que elas vão... Quando chegar o carnê para pagar, elas vão ver o pulo que vai dar. Algumas regiões foram muito citadas, por exemplo, o Recanto de Portugal, né? E aí tem um outro problema, que é o retorno do imposto. Porque no caso do Recanto de Portugal, eu lembro de um cidadão que, representando a Associação de Moradores, o problema, ele falava, o reajuste vai acontecer com esta atualização da planta de valores, mas ele reclamava bastante da falta de um atendimento ou a qualidade do serviço. Não tem limpeza, não tem ônibus, não tem limpeza de valeta. Eles que colocaram água e caixa d'água, não sei o quê, e agora vai lá, não, a casa vale tanto, vamos aplicar o IPTU. Assim, de uma hora para outra. E ali vai ter subas vertiginosas. Ali vai ser feia a coisa. O governo do Eduardo Leite está praticamente completando 2 anos, 2 anos da eleição, 2 anos do mandato da atual legislatura também da Câmara Municipal. Quais são, na sua opinião, os temas mais difíceis até agora de tratar com o governo municipal? Na relação Câmara-Prefeitura, qual foram os temas nesses 2 anos aí que tiveram mais complicações, mais dificuldade de diálogo e relacionamento? Eu considero assim, que eu não sei se eles guardam dinheiro para o último mandato ou se realmente não tem. O fato é que os serviços são de péssima qualidade em Pelotas. Os serviços são terríveis. Claro que não começaram agora, né? Claro que já vinham de antes, tem toda uma história, né? Mas parece que nesse governo, uma frase que eu ouço muito assim, eu nunca vi a cidade tão abandonada. Essa frase eu ouço todas as horas. Tá? E ele se elegeu com uma esperança muito grande de renovação, ele associou a ideia da juventude a uma mudança e tal.
E a impressão que eu tenho é que a mudança foi para pior, né? Um ponto, eu não sei se eu vou te responder, mas o ponto que eu vejo assim com mais preocupação, né, é o SANEP. E quando eu falo SANEP, eu falo de água, esgoto, lixo e limpeza das ruas, a Inclusive, drenagem. nessa discussão do IPTU, muitas vezes o senhor usou a tribuna para falar justamente dessa questão do SANEP, porque a prefeitura dizia, vamos fazer a atualização, mas não vai ter taxa de lixo. O que o prefeito nos acenou? Eu não vou cobrar taxa do lixo, mas eu vou pegar esse dinheiro novo do IPTU e vou consertar o SANEP. Só que ele não botou na lei isso. Então, eu me atrevo a dizer que ele vai usar esse dinheiro, possivelmente, para consertar as coisas que ele tem a condição de reeleição no último ano, né? E daqui a menos 2 anos, nós vamos ter a taxa do lixo. Podem apostar. Nós vamos ter a taxa do lixo para ser votada e a população vai pagar mais uma taxa. Além E aí do pode que... jogar a responsabilidade para a Câmara, dizendo, olha, se não criar a taxa... É o que se faz sempre, né? Se vocês não aprovarem a taxa, eu não vou ter condições de oferecer um bom serviço de recolhimento. E o lixo, ele é dividido em 4 partes. Ele é recolhido, tá? Depois ele é transportado, tem um transbordo e aí tem o destino final, lá em Candiota. E tudo isso é pago, são empresas diferentes, tu vai pagando no meio do caminho. Então o lixo está consumindo o SANEP, o custo do lixo está consumindo o SANEP nessa coisa de tem que recolher, tem que passar para uma outra empresa, depois tem que transportar e lá tem que pagar um município lá que tem empresa contratada para poder dar o tratamento final para o lixo. São 4 pagamentos no meio do caminho, 4 serviços, só do lixo. E o SANEP faz ainda todo a captação da água, o tratamento da água, a distribuição da água e o recolhimento do dinheiro, a cobrança. São 4 serviços na água. No esgoto, a mesma coisa. Tem que recolher o esgoto, tratar o esgoto, cobrar o esgoto e mais a drenagem pluvial. Essas coisas que alagam aí, manter isso limpo também é SANEP. Então, se tu acaba com uma autarquia dessas, como é que tu vai dizer para o empresário amanhã e depois? Vem para Pelotas, aí ele te pergunta, a água é tranquilo? O prefeitura vai dizer, não, a água não é tranquilo. Então, eu não vou. Então, outro tema, a gente está chegando mais na reta final do programa, mas não dá para deixar de abordar. Primeiro, o vereador Ivan Duarte tem se envolvido muito na questão, vira e mexe, reuniões, conversações na questão do POP. Tivemos também a própria desocupação das avenidas, dos trailers ambulantes, e aí a gente ouve assim, está melhor, a cidade está mais limpa. Essa é a sua opinião em relação a quem hoje está no POP, saiu da rua e está lá no POP, a quem está do trailer ou está com rodinha, ou foi para dentro de um outro prédio porque não conseguiu se adaptar? Como é que o senhor vê essa questão, já que Pelotas sempre teve essa questão, por exemplo, das avenidas, tendo uma cultura muito forte da cidade, né? Tem gente que não aceita o que eu vou dizer aqui agora, tá? E acha que tem uma certa dose de populismo. Eu acho que não. Quando uma cidade é rica, como ela tem condições de se organizar e dar oportunidade, tu tem que organizar. Pô, a cidade tem condições, por que tu vai ficar aí, né? Agora, quando a cidade é pobre, tu tem que organizar os ricos e dar tempo para os pobres. Tu não pode, por exemplo, tirar um trailer enorme, que emprega 60 pessoas, tal, do mesmo jeito que tu tira um trailerzinho que tenha o marido, a mulher e um filho ali, entendeu? Não pode dar o mesmo tratamento. Tu tem que chegar para esse rico e dizer, olha aqui, ó, mês que vem tu vai alugar um prédio para ti e sai daí. E para aquele ali eu vou dar 2 anos para ele. Agora, fizeram assim, organiza, vamos organizar as avenidas. Mas tu organiza tirando centenas de empregos. Tu resolve um problema, que é a ilegalidade do trailer, que tinha que estar sobre roda, no descumprimento da lei, não sei o quê. Mas tu cria outro, que é o desemprego. Eu conheço um trailer perto da minha casa ali, que ele desempregou 7 pessoas. E não tem mais onde procurar. Gente de certa idade, não tem mercado de trabalho mais. O rico, o trailer rico, ele deu um jeito, ele até vai crescer agora. Ele alugou um casarão ali para ele, ou comprou, e ele vai voltar com um caminhão dentro da lei para o outro ponto. Vai ficar com 2 agora. Tá? E aquele pequenininho lá, mas os 2 entraram no mesmo bloco. Não dava para fazer diferente? Dava. Aí é uma questão de vontade política, de não enxergar a cidade como igual, tratar igualmente, assim, vamos organizar a cidade. Então, isso aí esconde, essa beleza agora, esconde. Outra coisa, tiraram os trailers para cumprir a lei, para organizar, etc., e para fazer, como é que é o nome daquele? Parques lineares. Parque linear. Eu não vi nada até agora de parque linear.
E outras ocupações nesses espaços, elas continuam lá, só sobrou para os trailers. Em relação aos camelôs, o que eu acho é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, se fez aquilo ali, antes, se um camelô alugasse um espaço, ele era um criminoso, ele era um bandido, né? Agora estão emendando 4, 5 e tal, os pequenos estão falindo lá dentro. Qual é a ideia? Dentro de poucos anos vão ter lojas ali, porque está se permitindo isso. Aí, ao invés de aquilo lá servir para tirar camelôs e ajudar de forma mais organizada, vai servir para expulsar os pequenos e abrigar os grandes em grandes lojas. É isso que está acontecendo lá. Então, de novo, é uma atuação que aparentemente quer organizar a cidade, mas que na prática penaliza a pobreza. Essa é uma marca desse governo. Essa coisa de querer regularizar todo mundo do mesmo jeito, tu prejudica os pobres, os que estão realmente naquela condição, porque não tem o que fazer. O outro não, o outro tem. Então, tu age de forma diferente com um e com o outro. Chegando na reta final, eu tenho perguntado aos entrevistados que nota, porque a gente tem um quadro na TV, que nota você dá. Não sei se dá uma nota, eu digo, aprova ou desaprova o governo? Eu desaprovo completamente, completamente. Acho que está muito mal. Tem coisas aí na área da cultura que dá para a gente aplaudir tranquilamente, reconhecer, né, interessante e tal. Não vejo assim marcas de corrupção, que é uma coisa interessante também e tal. Agora, no prefeito, que diz que ia fazer um choque de gestão, que ia fazer uma política diferente, está fazendo uma política igual nas relações e muito pior do que os outros na prestação de serviço. Vereador Ivan Duarte, obrigado pela presença. Não sei se resta algum detalhe nessa conclusão para a gente falar ainda para o telespectador. Só destacar que o Chavante, né, é um dos melhores times do país na atualidade. Não sei se era isso que tu esperava. Muito obrigado, vereador Ivan Duarte. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos na outra oportunidade. Um abraço e até lá.